Olá, me chamo Sérgio Pantoja, trabalho como professor de inglês há mais de 20 anos e também trabalho com treinamento de professores de inglês já há um bom tempo. Hoje estou aqui para falar sobre um tema que eu tenho muito interesse, que é a parte de ensino de vocabulário, mais especificamente em como memorizar palavras na hora que a gente está estudando inglês. Esse é um tópico que eu abordo muito dos meus cursos, workshops, e essa pergunta eu recebi de um dos meus seguidores do Instagram, que na verdade não é um professor de inglês, mas sim um aluno. E a pergunta foi como memorizar palavras em inglês. E eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui é na questão da exposição. Muitas pessoas esperam que elas vão ter um contato com uma palavra nova ou com uma expressão, e depois de uma vez elas já vão ser capazes de memorizar. Isso pode acontecer com uma palavra ou outra, isso já aconteceu comigo, inclusive, de eu ver uma palavra uma vez, seja pelo significado dela, pela pronúncia, seja pelo contexto onde ela foi utilizada, uma vez só que eu vi, eu fui capaz de guardar. Mas isso, na verdade, é uma exceção. Na maior parte das vezes, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que, para a gente poder memorizar uma palavra, a gente tem que ter vários encontros, vários contatos com essa palavra. E cada vez que a gente encontra essa palavra, às vezes em contextos diferentes, situações diferentes, isso vai cada vez mais reforçando a nossa conexão com essa palavra. Então, pensando assim, por exemplo, eu lembro da primeira vez que eu encontrei a palavra ubiquitous. Uma palavrinha difícil de pronunciar, né? Mas foi isso que me chamou a atenção com relação a ela, a pronúncia da palavra. E eu me lembro que eu achei tão estranho o som dessa palavra ubiquitous, que assim que eu ouvi, eu pensei, eu preciso memorizar essa palavra, porque eu gostei da pronúncia dela. E então foi uma palavra que eu não necessitei ter muitos encontros para eu poder memorizar. Mas tem muitas outras palavras que eu tive que ver duas, três, quatro, cinco, seis vezes para que eu pudesse incorporar essa palavra no meu vocabulário passivo, né? A gente fala de vocabulário basicamente usando dois termos, vocabulário passivo e vocabulário ativo. Então, para explicar de uma forma bem simples, vocabulário passivo é aquele vocabulário que a gente tem que permite que a gente consiga identificar as palavras que a gente conhece na leitura de um texto, ou na hora que a gente estiver ouvindo, por exemplo, assistindo uma série, ouvindo um podcast. E o vocabulário ativo é aquele que a gente consegue realmente usar na hora de falar e na hora de escrever. Então, tem palavras, por exemplo, todos vocês que estão assistindo sabem que o número de palavras que vocês têm no vocabulário passivo é muito maior do que o número de palavras que vocês têm no vocabulário ativo, né? Se fosse o caso, por exemplo, de ser igual, a gente conseguiria usar naturalmente todas as palavras que a gente conhece na fala ou na escrita. Mas não é sempre assim que ocorre. A gente consegue identificar e reconhecer muito mais palavras do que a gente consegue produzir. Então, voltando para o nosso tópico, que é memorização de palavras, ter um grande número de contato com as palavras é algo que vai fazer muita diferença. Só que eu acho que não é só isso que a gente pode fazer para acelerar esse processo de memorizar a palavra em inglês. Além dessa quantidade de contatos que a gente precisa ter, é legal também pensar na questão de como que a gente vai se engajar com essas palavras novas. E é isso que eu acho que é importante pensar, que a gente tem que ser seletivo. Se você está lendo um livro, por exemplo, em inglês, você vai encontrar 15, 20 palavras novas que você não conhece, é irrealista você achar que você precisa memorizar todas elas, simplesmente porque você não conhece. Tem algumas palavras que são mais importantes que outras, então aí entra a questão da prioridade, a gente pensar quais palavras são mais importantes para o nosso uso. Se você está lendo, por exemplo, o Código da Vinci, e você está em determinada página do livro em que descreve a parede do Museu do Louvre, e o mármore da parede, etc e tal. Como é um livro muito descritivo, vai ter muitas palavras que realmente não são necessárias para a gente, né? Para a maior parte das pessoas. Porque são palavras que a gente não, muito provavelmente não vai usar na hora de falar, escrever ou se comunicar com outras pessoas. E aí que entra o ponto de a gente ser seletivo, de você conseguir selecionar aquilo que realmente é importante para que você possa dedicar o seu tempo e a sua energia. O que eu gosto de fazer, por exemplo, quando eu estou ouvindo um podcast ou assistindo algo, lendo, é escolher palavras que eu pretendo usar futuramente, ou que eu acredito que, quando eu ouvir, elas são importantes para que eu possa entender. A partir do momento que eu tomo essa decisão das palavras que eu vou realmente focar, eu tento me engajar com elas de alguma forma, me engajar com elas em algum nível. Como assim? Quando a gente vê uma palavra nova, a gente vai para o dicionário, vê o que a palavra significa, checa a pronúncia dessa palavra, lê exemplos com que essa palavra está sendo usada em diversos contextos, ou tenta ir além, por exemplo, tenta descobrir quais são as palavras que são mais frequentemente usadas com essa palavra. A gente está se engajando com essa palavra, e quanto mais a gente se engaja, mais fácil vai ser para a gente memorizar. Então, além do, número um, ter vários contatos com a palavra, né? Se expor a ela. Número dois é se engajar com o vocabulário novo. Então, é mais nesse aspecto, a qualidade é muito mais importante que a quantidade. Então, é muito mais importante se você conseguir, por exemplo, focar no número pequeno de palavras, vamos falar assim, cinco ou seis palavras, às vezes por semana, e conseguir fazer uma pesquisa, entender como elas são usadas, checar a pronúncia, ver ela em diversos contextos, usar ferramentas, por exemplo, como o Youglish, que é uma excelente ferramenta para quem quer ver como as palavras são usadas
em diversas situações, né? Você vai no Youglish, vou deixar aqui nos comentários esse site, e aí você digita a palavra nova que você está querendo aprender. Você vê várias pessoas usando aquela palavra ou expressão em diversos contextos. Então, esses encontros repetidos que você vai ter em diversas situações vão fortalecer a sua conexão com essa nova palavra. E a minha terceira dica de hoje é, além da exposição e além desse engajamento que a gente precisa ter com as palavras novas, é legal também a gente pensar em como que eu posso começar a usar essa palavra. Porque se a gente for esperar que esse vocabulário novo vai emergir naturalmente de uma conversa, por exemplo, com alguém, e do nada essa palavra vai surgir, isso pode acontecer, tá? Mas não é algo muito frequente. É legal se a gente conseguir dar uma acelerada no processo, tentando utilizar a palavra nova. Isso é para quem está fazendo aula de inglês, por exemplo, é sempre legal se você conseguir tentar usar com o seu professor, para que ele possa te dar feedback se você usou de forma correta, ou se precisa mudar a forma que você está usando aquela palavra, ou necessariamente, mesmo, não necessariamente com o professor, mas com alguém que esteja no nível acima de você, que possa te dar feedback, que possa te orientar. Porque no começo, quando a gente começa a experimentar com as palavras novas, pode ocorrer de que a gente use a palavra de forma incorreta, ou de uma forma que não soe muito natural. Então é bem legal ter uma pessoa que esteja no nível acima da gente, para que a gente possa ser orientado a receber feedback de como usar a palavra de uma forma correta, não só gramaticalmente, mas também de uma forma apropriada e que soe natural. Então, essas são as minhas 3 dicas para vocês hoje, para memorizar palavras em inglês. Recapitulando, número 1 é tentar ter vários encontros com a palavra que a gente está tentando aprender em diversos contextos. Número 2 é se engajar com essa palavra em diversos níveis, né, para fortalecer essas conexões com a palavra nova. E número 3, dá uma puxadinha, tentar se forçar a usar essa palavra nova para que seja cada vez mais rápido esse processo de aquisição. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, façam comentários, é muito importante que vocês se engajem. E também sugiram temas para que eu possa gravar outros vídeos ajudando vocês com essas dúvidas de inglês. Até a próxima.